Você já parou no meio de uma frase e esqueceu o que ia dizer? Já abriu o celular sem nenhum motivo? Ficou olhando para a tela por alguns segundos e fechou sem fazer nada? Já tentou ler um livro e percebeu que seus olhos percorriam as linhas, mas sua mente estava em outro lugar completamente diferente? Se isso acontece com você, com uma frequência que você já nem estranha mais, preciso que você ouça o que vou dizer agora com muita atenção. Porque o que está acontecendo com você não é cansaço, não é preguiça e não é falta de força de vontade. O que está acontecendo com você tem um nome. E esse nome é Brain Rot. Brain Rot, em tradução livre, significa podridão cerebral. E por mais assustador que isso soe, a palavra foi escolhida pelo dicionário Oxford como a palavra do ano em 2024. Não foi escolhida por acidente, foi escolhida porque ela descreve algo que está acontecendo com milhões de pessoas ao redor do mundo, silenciosamente, progressivamente e de forma quase imperceptível. Pensa comigo, há alguns anos, você conseguia assistir a um filme de 2 horas sem pegar o celular uma única vez. Conseguia ter uma conversa longa sem sentir aquela coceira nos dedos. Conseguia ficar em silêncio sem sentir desconforto. Conseguia se entediar. E esse tédio era suportável. Era até agradável às vezes. Hoje, o silêncio dói. O tédio é insuportável. Qualquer espera, por menor que seja, já é tempo demais para ficar sem estímulo. Você coloca o fone de ouvido para fazer uma tarefa simples. Você coloca um vídeo para tocar enquanto come. Você rola o feed enquanto assiste televisão. Você consome conteúdo em cima de conteúdo, camada por camada, como se seu cérebro precisasse de 2 estímulos ao mesmo tempo para se sentir presente. E quando você tira tudo isso, quando você fica sozinho consigo mesmo, sem tela, sem áudio, sem notificação, o que você sente? Um vazio estranho, uma inquietação que você não sabe nomear, um silêncio que pesa. Isso não é normal. E você, no fundo, já sabe disso. O cérebro humano foi construído ao longo de milhares de anos para lidar com um ritmo completamente diferente do que vivemos hoje. Era um cérebro feito para a espera, para a observação lenta, para o pensamento profundo que se desenvolve em horas, em dias, em semanas. A dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e recompensa, era liberada de forma gradual, associada a conquistas reais, a conexões humanas genuínas, a descobertas que custavam esforço. Mas aí veio a internet, e depois as redes sociais, e depois os vídeos curtos, e depois o algoritmo. E o algoritmo aprendeu, muito antes de você perceber, exatamente como manter seus olhos na tela por mais tempo. Ele aprendeu quais cores te chamam a atenção, quais sons acionam seu reflexo de olhar, quais palavras criam urgência, quais imagens despertam desejo, curiosidade, raiva. Ele aprendeu o mapa completo do seu sistema de recompensas e passou a explorá-lo com uma precisão cirúrgica que nenhum ser humano conseguiria replicar. Cada scroll é um microestímulo, cada like é uma micro-recompensa, cada notificação é uma microdose de dopamina, e seu cérebro, que foi desenhado para sobreviver, não para resistir à engenharia de produto de bilhões de dólares, simplesmente se adapta. Ele reduz sua tolerância ao tédio, ele encurta sua janela de atenção. Ele começa a exigir estímulos mais rápidos, mais intensos, mais frequentes para produzir a mesma quantidade de prazer que antes ele produzia com muito menos. Isso é exatamente o que acontece no ciclo de dependência de qualquer substância. A lógica é a mesma. Apenas a substância mudou. E agora pensa nas consequências reais disso na sua vida. Você tem dificuldade de terminar tarefas que exigem concentração prolongada. Você começa projetos com entusiasmo e perde o foco antes de chegar na metade. Você lê um artigo longo e precisa ler o mesmo parágrafo 3 vezes, porque sua mente fugiu.
Você tem dificuldade de ficar presente em conversas, porque uma parte de você está sempre em outro lugar. Você sente que o tempo passa rápido demais e que, ao mesmo tempo, você não fez nada de importante com ele. Você sente uma fadiga que não passa com sono. Um cansaço que não é físico, mas que pesa como se fosse uma sensação de que seu cérebro está sempre ligado, sempre processando, sempre consumindo, mas nunca de fato descansando. Sempre consumindo, mas nunca de fato, porque ele não descansa. Mesmo quando você para de rolar o feed, ele continua. Ele continua processando os fragmentos de informação que você consumiu. Ele continua tentando organizar o caos de estímulos contraditórios que entraram pela tela. Ele continua tentando encontrar sentido em um volume de conteúdo que nenhum cérebro humano foi feito para absorver. E no meio de tudo isso, você vai perdendo, aos poucos e quase sem perceber, algumas das coisas mais importantes que um ser humano pode ter. Você perde a capacidade de estar completamente presente no momento, de ouvir alguém, sem uma parte de você já estar formulando a resposta, já estar pensando no que vem depois, já estar em outro lugar, de sentar com uma ideia complexa e deixá-la se desdobrar lentamente, sem pressa, sem estímulo externo, apenas você e o pensamento. Você perde o contato com o próprio silêncio interior. E quando uma pessoa perde o contato com o próprio silêncio, ela perde o contato com o que realmente sente, com o que realmente quer, com quem ela realmente é, com quem ela realmente é, fora das telas. Mas eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te dizer que esse processo é reversível. E o cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de se reorganizar, de criar novos caminhos, de recuperar o que foi perdido. Que o dano causado pelo brain rot não é permanente, contanto que você decida, agora, fazer algo diferente. E fazer algo diferente não significa jogar o celular fora. Não significa se isolar da tecnologia. Significa, antes de tudo, tomar consciência. Significa perceber o momento exato em que você pega o celular sem razão. Significa perguntar a si mesmo o que você está tentando evitar sentir quando você faz isso. Significa criar deliberadamente momentos de silêncio real na sua rotina. Momentos em que você simplesmente existe, sem consumir, sem produzir, sem performar para ninguém. Significa recuperar a sua atenção como se ela fosse o bem mais precioso que você tem. Porque ela é. A sua atenção é a sua vida. Tudo aquilo que você dá atenção se torna real para você. Tudo aquilo a que você não dá atenção desaparece, mesmo que esteja bem na sua frente. As pessoas que você ama, os momentos que nunca vão se repetir, os pensamentos que poderiam mudar o rumo da sua história. Tudo isso compete, todos os dias, com um algoritmo que tem recursos infinitos e que não tem nenhum interesse no seu bem-estar. E essa batalha você só vai ganhar quando parar de travar ela de forma passiva. Quando parar de ser arrastado pela correnteza e começar a nadar com intenção, com direção, com consciência do que você quer que sua atenção construa na sua vida, você chegou até o final desse roteiro. Isso já diz algo sobre você. Diz que uma parte de você ainda é capaz de atenção profunda, que essa parte não foi completamente apagada, que ela está lá, esperando que você decida trazê-la de volta. A questão não é se você é capaz de recuperar o controle da sua própria mente. A questão é quando você vai decidir que chegou a hora de fazer isso.